Se você sente medo, é porque tem algo a perder, e isso é bom. Significa que você tem algo pelo que lutar. O medo é uma coisa importante e é uma espécie de passaporte para a nossa sobrevivência. Desde que o mundo é mundo, é o medo que faz com que nós possamos desenvolver um senso de prudência e, desta forma, conseguir a nossa evolução ao longo de séculos. Então, o medo tem um lado positivo. Ele nos leva a refletir, ponderar e desenvolver um senso de prudência. Ok. O que mais? É preciso também encarar o medo, entendê-lo, contextualizá-lo e enfrentar os nossos medos, com inteligência, obviamente, com sabedoria, mas é preciso enfrentar os nossos medos. Em especial, é preciso separar os medos reais, os que existem, dos medos imaginários, que só estão aqui na nossa cabeça, não estão no mundo à nossa volta. É preciso distinguir um do outro. Os medos imaginários devemos deletá-los, fazê-los desaparecer. Já os medos reais precisamos ponderar, avaliar e enfrentar, verificando se há algo que possa ser feito para superar a limitação provocada pelo medo. Então, reflita sobre isso, né? Reflita sobre isso, porque é sempre bom encarar os nossos medos de frente, avaliando a nossa tomada de decisão. É isso que eu procuro fazer. Em alguns momentos, a gente precisa avaliar o cenário, tentar entender as probabilidades de nossas decisões, o que acontece, e aí ponderar o melhor caminho a seguir. Pense nisso. O êxito da vida não se mede pelo caminho que você percorreu, pelas coisas que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você conseguiu superar ao longo dessa caminhada. A vida não é um mar de rosas, já disse aqui em outras vezes. Não existem atalhos para o sucesso, para a riqueza, nada disso. Não existe uma grande tacada. O que existe é trabalho, sacrifício, escolhas difíceis e, sobretudo, resiliência, porque muitas vezes nós vamos errar, muitas vezes nós vamos fracassar e precisamos ter força para nos reerguermos. É preciso utilizar os erros, os fracassos, as derrotas como fontes de aprendizado e alavancas para nos levar ainda mais além. Portanto, pense nisso. Bom, nesse vídeo eu começo falando sobre o 5G, uma matéria interessante que me chamou a atenção essa semana que passou, né? Ela saiu no jornal Estado de São Paulo e falava exatamente sobre a questão do 5G, do leilão que aconteceu, né? Das raras boas notícias na seara econômica dos últimos meses, é preciso sem dúvida celebrar o resultado do leilão do 5G realizado pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações, né? O formato da licitação movimentou 47,2 bilhões de reais. Isso não é pouca coisa, 47,2 bilhões de reais, quase 50. Privilegiou a realização de investimentos para ampliar a conectividade em todo o Brasil, em vez de receber pagamentos de bônus de outorga ao Tesouro Nacional. O ágio de 5 bilhões permitiu ao órgão regulador converter parte desses recursos em mais obrigações de investimento. Uma das contrapartidas mais importantes será a cobertura de milhares de quilômetros de rodovias federais com sinal de 4G entre 2023 e 2029.
O edital já estabelecia o vencedor do lote da faixa de 700 MHz implantar o sinal em 1.185 trechos de estrada e 31.417 quilômetros. Com a arrecadação adicional que a venda do lote gerou, outros 1.164 trechos e mais 4.367 quilômetros foram incluídos nessa conta. Essa é uma demanda antiga que remonta aos tempos da privatização do sistema Telebrás lá nos idos do governo Fernando Henrique Cardoso, fim da década de 90, e que é discutida na Anatel ao menos desde 2012. Até o leilão do 5G, a cobertura de rodovias não era uma obrigação das operadoras. Hoje, o usuário precisa contar com a sorte para se conectar a uma antena nas proximidades de onde passa, principalmente nos municípios de menor porte. Quem viaja sabe de que a determinados trechos das rodovias, se acontecesse algum problema, você furasse o pneu, o carro quebrasse, você ia depender da sorte, porque ficaria completamente incomunicável e dependeria da sorte para não ser assaltado, para encontrar alguém que lhe ajudasse a sair de um apuro, não é verdade? Então, por quê? Porque nas estradas, alguns poucos trechos você conseguia ter sinal de celular. Essa era uma realidade em muitos locais do Brasil, né? Quem viaja a turismo por via terrestre sabe que aplicativos que dependem de geolocalização deixam de funcionar em diversos momentos. Para o setor de transportes, um sinal intermitente prejudica a segurança, o fechamento de negócios entre caminhoneiros e empresas e a apresentação de documentos eletrônicos a órgãos públicos. Na principal frequência do 5G, de 3,5 GHz, as teles já teriam de cobrir todos os 5.570 municípios do país em etapas até 2029, começando pelas capitais até julho do ano que vem. Com o ágil, outras 1.700 localidades mais distantes das sedes foram incluídas. Até a educação, maltratada nos últimos anos, foi contemplada pelo leilão. Resultado da venda de faixa de 26 GHz, será utilizada para aplicações do agronegócio, indústria, mineração. 3,1 bilhões de reais serão destinados à conectividade de milhares de escolas públicas em todo o país. Muito pouco, o FUST tem 36 bilhões de reais para esta finalidade, levar conectividade para as comunidades de classe D e E do Brasil e mais para escolas rurais, escolas públicas no Brasil inteiro. 36 bilhões de reais. Portanto, esses 3,1 bilhões que estão aí como contrapartida de investimento no leilão do 5G representam menos de 10% do que o FUST possui. É preciso falar sobre o FUST, é preciso que a sociedade civil se mobilize em torno desse tema e que, se for o caso, que leve este assunto ao Supremo Tribunal Federal. É preciso parar de fazer cara de paisagem o Senado Federal, a Câmara de Deputados e o Governo Federal. Todos fazem cara de paisagem e parece que esse recurso do FUST é algo que pertence a algo assim esotérico, entendeu? Algo que não é concreto, algo que é como se fosse uma alucinação, né? Então a gente precisa parar com essa pouca vergonha dos entes públicos, dos entes políticos, e este assunto precisa ser encarado com seriedade. Acredito que as instituições da sociedade civil deveriam se mobilizar e levar este assunto ao Supremo Tribunal Federal, que parece que quando a gente bate na porta do Supremo, em alguns momentos essa porta se abre e se joga luz sobre coisas que vive nas trevas, né? Esse é o caso do FUST, criado no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, possui 36 bilhões de reais e ninguém se digna sequer a falar sobre este assunto. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Sobraram recursos, continuando aqui, finalizando esse artigo, né, sobraram recursos ainda para aplicar em outras prioridades, para expansão do 5G e com isso ampliar ainda mais
o acesso da população. Vai ter um reforço de caixa e o Tesouro também de 4,8 bilhões de reais. E agora o desafio está nas mãos da Anatel, a quem cabe fiscalizar as empresas que ganharam que ganharam o leilão, né? E cobrar delas a execução das metas estabelecidas, né? E por parte dos municípios, aí existe uma necessidade de correr para que eles adaptem suas leis para facilitar a instalação das antenas do 5G. Sem isso, os municípios vão atrasar o processo, né? E aí os prefeitos vão prejudicar a sociedade civil. Os prefeitos e as câmaras de vereadores vão prejudicar as empresas, né? A educação, a saúde, a indústria, o comércio, os serviços. Então esteja atento na sua cidade ao que vai fazer a Câmara e os prefeitos com relação à infraestrutura necessária para que o 5G aconteça. Eles poderão ser amigos do desenvolvimento ou poderão ser barreiras ao desenvolvimento. Monitore a sua cidade. Então, algumas ideias aí que a gente precisa estar atento. É uma revolução, sem dúvida nenhuma, o 5G. Muita coisa vai acontecer a partir disso aí e a gente precisa estar atento agora aos desdobramentos, tanto por parte das empresas, como por parte dos órgãos reguladores, como também por parte dos prefeitos e câmaras de vereadores nos seus municípios, né? Uma reflexão para vocês: a maioria dos investidores bem-sucedidos não fazem nada na maior parte do tempo. A maioria dos investidores bem-sucedidos não fazem nada na maior parte do tempo. Reflitam sobre isso porque é uma grande verdade que a gente precisa aprender. Uma grande verdade que a gente precisa aprender. A maioria dos investidores bem-sucedidos não fazem nada na maior parte do tempo. O Warren Buffett costumava, já em alguns momentos, ele repete ainda isso, mas ele diz assim: olha, investir é como se você precisasse fazer boas escolhas e deixar essas escolhas acontecer no decorrer do tempo. Então, é como se você deitasse na sua varanda para assistir a grama crescer. Então é um pouco isso, ou seja, você não tem muito o que fazer. Você precisa ser um investidor de longo prazo, precisa escolher poucas e boas empresas e na maior parte das vezes você não vai fazer absolutamente nada. Vai esperar, simples assim, né? Tudo tem um tempo. Isso chama-se visão de longo prazo. Muitos investidores, em especial no Brasil, não conseguem exercitar essa paciência, o que é uma pena, porque acabam perdendo dinheiro fazendo uma rotatividade exagerada nos seus ativos, entrando e saindo toda hora das ações. Uma outra reflexão tem muito a ver também com os ensinamentos do Warren Buffett. Se você quer ganhar muito dinheiro, cuidado com a diversificação. Se você quer ganhar muito dinheiro, cuidado com a diversificação. Quase todos os analistas recomendam a diversificação. É uma das coisas mais absurdas do ponto de vista da inteligência financeira. Das coisas mais absurdas do ponto de vista da inteligência financeira. Porque os grandes investidores sabem que isso não vai lhe levar ao êxito nas suas estratégias de enriquecimento. Se você quer ganhar muito dinheiro, resista, portanto, à diversificação. Pense nisso, né? Isso os grandes investidores sabem, mas a grande massa não sabe e acha que diversificação é uma proteção. Nada mais enganoso do que este raciocínio. Mas você precisa saber também o que vai fazer, como vai fazer, né? É preciso conhecimento, é preciso experiência para saber conduzir uma estratégia vencedora no mundo dos investimentos.
Sem estudo, sem disciplina, sem conhecimento, você não vai ter sucesso. Reflita, portanto, sobre essa questão da diversificação. Mais um pensamento compartilhado aqui com vocês. Não importa o que nós sabemos hoje em dia, isso não será verdade daqui a 10 anos. Não importa o que nós sabemos hoje em dia, isso não será verdade daqui a 10 anos. Essas 3 frases que eu acabei de comentar, esses 3 pensamentos que eu acabei de explanar aqui para vocês, são de Jim Rogers. Jim Rogers é um bilionário americano. Ganhou muito dinheiro no mercado financeiro. E são 3 conselhos que ele dá na altura dos bilhões de dólares que ele ganhou. Então é preciso ouvir os tubarões, seguir os tubarões, entendeu? Você não pode seguir as sardinhas. Essas estão perdidas, vão para a lata. Você tem que seguir, ouvir quem ganhou muito dinheiro, quem construiu fortunas investindo. Aí você tem que ouvir para tentar entender como é que ele fez. Pelo menos é isso que eu faço. E recomendo que você siga essa ideia. Portanto, esse último pensamento do Jim Rogers, não importa o que nós sabemos hoje em dia, isso não será verdade daqui a 10 anos. Eu apenas faria um parêntese, a depender do setor que você atue, não precisa nem esperar 10 anos. De repente, 5 anos, 3 anos já pode ser o suficiente para o que você sabe hoje não ser mais verdade no futuro. Por quê? Porque as coisas estão mudando de forma muito acelerada. Há um mundo em rápida transformação. Por isso, nós temos que ter espírito de abertura. Tem pessoas que são fechadinhas, têm dificuldade de se abrir ao novo. Essas estão mortas, porque o mundo está mudando o tempo todo, de forma acelerada. Estamos vivendo um mundo tecnológico e a tecnologia ela é exponencial. Então, ou você acompanha essas transformações, ou você fica para trás. Quem fica parado fica para trás. É preciso ter esse espírito de abertura, senão fica completamente fora das chances de sucesso, de crescimento profissional, de crescimento financeiro, entendeu? Porque acredita no mundo que não existe mais. Aí não vai para frente, óbvio. Muito bem, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau.